presidente Jair Bolsonaro parou para conversar com cidadãos na volta ao Palácio da Alvorada já à noite. Bolsonaro disse: "Eu peguei um país bastante complicado, ética, moral e economicamente falando. Muita coisa já resolvemos, não dá para resolver de uma hora para outra. Tem um pessoal que é imediatista, quer resolver agora já. Não dá certo. Passamos uns 30 anos sofrendo uma lavagem cerebral, militância nas escolas e temos hoje um pastor como ministro da Educação. Temos até um pastor reitor de Universidade Federal. Tem que escolher nas listas, quase sempre são todos ligados ao atraso. Não dá nem para escolher o menos ruim. A gente vai mudando." O presidente apontou: "Quem vencer as eleições em 2022, no primeiro trimestre indica 2 para o Supremo. De acordo com quem for eleito, serão mais 2 no Supremo. A gente vai buscar trazer as coisas à normalidade dentro das 4 linhas da Constituição. Alguns jogam fora, né? A gente vai trazendo para dentro. Não dá para chegar aqui, dar um soco na mesa e resolver, não dá." Questionado se sofrerá uma nova cirurgia, Bolsonaro confirmou que precisará sofrer mais uma cirurgia de hérnia abdominal a ser realizada mais para o fim do ano. O presidente brincou: "Tem uma tela aqui na frente, tá saindo o bucho pelo lado." O presidente também brincou: "Lipoaspiração pega mal, né? Botox." Bolsonaro conversou sobre as vacinas, apontando que o governo federal entrega as vacinas para os governadores e os dados podem ser consultados nos sites do governo. O presidente disse: "Estamos agora com algumas unidades do Exército também vacinando. Lá, chegou, toma na hora. E não tem vacina de ar, não." Questionado se iria tomar a vacina, Bolsonaro disse: "Tem muita gente apavorada aí esperando a vacina. Então deixa essas pessoas tomarem. No final eu tomo. Acho essa atitude louvável, mas vai ter quem vai criticar." O presidente também voltou a agradecer ironicamente ao senador Cajuru, apontando que ele revelou que é o ex-ministro Mandetta que transmite à velha imprensa as narrativas de que Bolsonaro não teria comprado vacinas no ano passado. Bolsonaro disse: "Quero mais uma vez agradecer aqui ao Cajuru. Tem uma coisa excepcional. Ele me gravou, para que divulgar? Divulgou, eu falei, divulga aí a segunda conversa também. Não divulgou. Deu uma entrevista para a CNN dizendo que eu dei um chá de cadeira de 10 horas no presidente da Pfizer. A própria CNN desmentiu. E ele disse que um ex-ministro da Saúde iria confirmar. Então, quem espalhava que eu não havia comprado vacinas no ano passado era o Mandetta. Só que no ano passado, quando surgiu a possibilidade de comprar da Pfizer, a Anvisa não tinha aprovado ainda. E o contrato era abusivo, a empresa não assumia a responsabilidade. Como fica?" O presidente brincou: "Se não der certo, vou ter que vender meu estoque de leite condensado para pagar a dívida." O presidente explicou por que o auxílio emergencial não pode ser permanente, já que demanda endividamento por parte do governo. Bolsonaro disse: "Nós fizemos o maior projeto social do mundo, o auxílio emergencial. No início foram 68 milhões de pessoas que recebiam R$600, alguns 1.200. Um custo de 50 bilhões não dá para a gente manter para sempre. Aos que me criticam e dizem que eu podia continuar, eu sugiro que façam a mesma coisa. Vá ao banco, pegue um empréstimo e doe." O presidente lembrou: "Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Eles podem votar qualquer coisa. Agora, se eu vetar ou sancionar, estou em curso em crime de responsabilidade. E se volta para lá, eles que votaram sim ao projeto vão me caçar." O presidente relatou sua visita na semana passada a uma comunidade no Distrito Federal. Tinha umas 20 venezuelanas. Lá nesse bairro tem uns 1.000 venezuelanos. "Vou fazer uma pergunta. Como essas meninas sobrevivem aqui no Brasil? A gente não quer isso para as filhas. A Venezuela foi um país riquíssimo. Com o petróleo caro, distribuíam coisas para as pessoas. Quando o preço caiu, para se manter no poder, teve que apelar para medidas de força. Cooptaram as forças armadas, cooptaram alguns empresários e está posto o regime de Maduro." O presidente apontou ainda que, quando compartilhou uma matéria de um jornal argentino, foi criticado por um internauta que disse que a Argentina não é problema nosso. Bolsonaro disse: "Pergunta em Roraima se a Venezuela é problema nosso. Daqui a pouco podemos ter que perguntar aos gaúchos se a Argentina é problema nosso." Nós temos algo que é muito caro para nós, que é a nossa liberdade. Não podemos abrir mão disso. Com essa história de políticos populistas
né, de projetos assistencialistas, levou a Venezuela a situação difícil de 5 anos. Um país riquíssimo em petróleo e ouro. E hoje em dia um país destruído. A gente ir lá e deixar tudo para poder sobreviver. A gente fala para os irmãos brasileiros que eles não podem permitir que fique na mesma situação aqui no país de vocês. A gente ha visto que realmente ha sido muito bem acolhido a situação do Brasil, a pandemia, já esse é outro tema, né? Mas nós hemos sido muito bem recebidos, muito bem acolhidos por as instituições, a gente de imigração. Agora, presidente, estamos precisando de documentos. Documentos. Nada mais ficar sem documentos. São pessoas Elas estão aqui indocumentadas. Mas nós trouxemos a ela como pudimos, porque ela estava passando alguém muito podia me dar um telefone? Trabalho, precisamos de trabalho. A gente tem O muito... trabalho está difícil para todo mundo. Sim. Então, alguns estão usando a pandemia para destruir empregos. Por mim, nada teria fechado no Brasil. Nada. Sem exceção. Eu tenho o poder para fechar tudo. Não vou fazer isso. O meu exército não vai para as ruas para manter o povo em casa. O exército existe, o nosso exército, para defender a liberdade do povo aqui. Diferente do que foi feito na Venezuela. A tempo inteira foi vacinada e eles vendem artesanato. Se está todo mundo vacinado, por que as pessoas não podem vir aqui comprar as coisas deles aí? Eles vivem do artesanato. Então fecharam tudo, o governador fechou tudo, mas se já está vacinado, não tem o porquê não deixar as pessoas virem aqui comprar o artesanato deles aí. Olha o peixe. Ó, passa a mão. Olha. Na dança aqui, o que a gente observa? A união, né? As pessoas de mão dadas, mostrando união. E eu acho que talvez seja isso que o povo precise, né? De mais união, de mais sentimento de solidariedade, de ajudar o próximo, né? Em vez da gente ficar aí brigando, né? Numa dança, tradição dos senhores, os senhores mostraram realmente o que o homem branco precisa aprender, né? É a união que vai fazer vencer o inimigo. No caso, o inimigo é uma doença que veio aí. E lógico, isso aqui quem está fazendo as doações é a família CEAGESP, os empresários que estão aqui, eles que estão doando esses alimentos que hoje estão chegando na aldeia do senhor. E eu me cobro muito em relação ao meu mandato pela coerência. Eu acho que coerência é algo que a sociedade tem nos cobrado bastante. Eu vi a fala de um deputado agora há pouco, infelizmente ele não está aqui na comissão, deve ter ido cumprir outra obrigação parlamentar, registrando o apoio dele a um youtuber que chamou a maior autoridade da nação de genocida. Não só apoia, como faz o mesmo, chama o presidente de genocida. Eu queria dizer para o parlamentar que o que o Felipe Neto fez e o que ele acabou de fazer aqui foi a mesma coisa que o Daniel Silveira fez. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa que o Daniel Silveira fez. E para o Daniel Silveira foi invocada sim a Lei de Segurança Nacional. Para o Daniel Silveira houve uma prisão em flagrante, flagrantemente inconstitucional. E eu não vi o deputado falar nada. Eu não vi o deputado abrir a boca para falar em inconstitucionalidade em relação ao caso do deputado Daniel Silveira. E o deputado teve a oportunidade, deputado Daniel, o senhor que está aqui do lado, de corrigir essa ilegalidade, essa inconstitucionalidade praticada pelo STF aqui na casa. Ele poderia muito bem ter votado contra aquela prisão ilegal de um parlamentar que estava usando o direito e a liberdade de expressão que é conferida a ele na Constituição. Então, eu queria chamar a atenção para esse tipo de discurso que não engana mais a população. A população está muito atenta a esse tipo de discurso e eu não sou de estar puxando sardinha para nenhum lado, mas na hora que eu perceber
que alguém aqui incentiva esse tipo de atitude contra qualquer autoridade e na hora que tem a oportunidade de corrigir, quando no caso do STF não teve a coragem necessária para levantar a voz e falar, olha, sou adversário político do deputado Daniel, não concordo com nada que ele disse, mas eu defendo aqui a liberdade de expressão dele. Acho que era isso que o parlamentar que estava aqui enaltecendo um cidadão, não tenho nada contra esse rapaz, nem conheço, não tenho meu tempo para perder assistindo as besteiras que ele fala aí no YouTube, mas ele defender esse tipo de atitude. E na hora que um parlamentar é vítima da Lei de Segurança Nacional e ele não ter a hombridade, a coerência, a moral de também fazer o mesmo questionamento do STF, muito mais parece um discurso populista. O que eu estou vendo é muito discurso populista aqui na casa. Não, se for contra adversário meu, pode rasgar a Constituição, pode fazer o que quiser, que eu fico caladinho. Agora, se for alguém que, porventura, ideologicamente pensa igual a mim, aí eu vou gritar, aí eu vou espernear, aí eu vou chamar a imprensa, vou mobilizar a classe artística para defender. Então, é esse tipo de posição que a sociedade não aceita mais. Hoje, com as redes sociais, com a imprensa livre, que é a imprensa que existe nas redes sociais, não dá mais para fazer esse tipo de discurso e achar que a população não está vendo. A população está vendo quem tem coerência, a população está vendo quem tem 2 discursos conforme a conveniência do momento, e era isso que eu queria deixar registrado. Muito obrigado, presidente.